Olá, sejam bem-vindos ao episódio 239 do podcast Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramés, especialista em LinkedIn. Todas as semanas trazemos até si muitos conteúdos e muitas informações sobre o mundo do LinkedIn, novidades, novas aplicações, novas estratégias, de tudo um pouco. 239 episódios, é verdade, um, um projeto que começou já há alguns anos esta parte e que de alguma forma tenho tido aqui de sempre um carinho muito especial para esta comunidade de profissionais que apreciam e gostam hoje de eh, beber conhecimento através destas soluções aqui, seja através do Spotify, do Apple Podcasts ou de um outro qualquer meio que nos esteja a ouvir, até muito alguns dos utilizadores até também pelo canal do YouTube. Bom, este episódio desta semana fala-nos sobre o algoritmo, que é naturalmente aqui o agente que de alguma forma faz de diferenciar os conteúdos que vamos acompanhando e vendo ao longo do dia ou ao longo das semanas aqui pela página inicial do LinkedIn. Vou partilhar consigo algumas das prováveis segredos ou algumas dicas importantes sobre formatos e sobre estratégias e até tendências que temos visto em 2025. Antes de arrancar com o programa, gostava também de partilhar consigo de que ainda se encontram abertas as inscrições para o evento presencial que irá decorrer no dia 23 de maio, na cidade do Porto, mais propriamente na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários, e onde terei a oportunidade de partilhar com uma comunidade fervilhante de utilizadores, de membros, exatamente alguns dos grandes sites e grandes estratégias aqui sobre a utilização do LinkedIn. Nós vamos deixar, eu vou deixar o link aqui no chat, na área de notas deste episódio, para que possa de alguma forma clicar e acompanhar. Portanto, vai seguramente ser uma excelente oportunidade. É um programa de um dia inteiro e tem aqui até condições especiais para dois utilizadores, podendo aqui beneficiar de um valor promocional se vierem duas pessoas. Portanto, é uma ótima oportunidade se vive a norte do país, a chance de poder estar um dia inteiro a conhecer um bocadinho mais e, claro, tirar, obviamente, aqui um enorme proveito e benefício exatamente para alavancar ainda mais vendas. Bom, voltando trazendo aqui o tema principal do episódio de hoje, falamos então sobre o mundo dos conteúdos. E dentro dessa perspectiva, queremos, obviamente, aqui partilhar consigo aquilo que temos de alguma forma sentido, que são conteúdos que vão tendo desempenhos e formatos que vão tendo desempenhos diferentes. Este ano temos visto muitos conteúdos que de alguma forma se designam de conteúdos de compromisso, ou seja, conteúdos em que os utilizadores solicitam uma determinada operação ou operações por parte dos utilizadores. Falamos muitas das vezes nas publicações que provavelmente já deve ter tido a oportunidade de ver, que solicitam ao utilizador a colocação de uma frase ou de uma palavra nos comentários para que, dessa forma, a publicação gere aqui um número de interações relevante e, portanto, desse aspecto também atinja naturalmente aqui um alcance superior aqui para esse efeito. E, portanto, estas tendências são grandes, como também as tendências estão hoje muito relacionadas também com o que também vamos assistindo dia após dia a conteúdos muito mais até relacionados com questões, com temas até de natureza pessoal, mas que obviamente que por um lado trazem autenticidade, por outros acaba por trazer sempre aqui algum mixed feeling também com os restantes utilizadores, que muitas das vezes outros utilizadores que não apreciam tanto esta dinâmica de conteúdos desta forma. Há também aqui discussões que vão sendo colocadas, mas que não têm aqui grandes impactos, nomeadamente se os utilizadores de contas premium têm ou não maior visibilidade dos seus conteúdos. Isso não está aprovado, portanto, o LinkedIn não faz referência a essa mesma nota e, portanto, não tem estes utilizadores benefícios, digamos, que possam-se aqui usar. Dentro dos diferentes formatos de publicações,
os formatos de texto mais imagem continuam a ter a maior predominância. E a verdade é que também vão tendo aqui, neste contexto, desempenhos interessantes que, embora tenham decaído ligeiramente, relativamente em termos de alcance, acabam por ser aqui conteúdos que acabam por gerar maior engagement normalmente aqui aos utilizadores. E, portanto, é claramente aqui o maior, um dos maiores. Portanto, eu diria que do ponto de vista de alcance, neste momento temos aqui nessa matéria, se apontarmos aqui em termos de números, nós vamos ter aqui, portanto, formatos que hoje, os formatos que se calhar aqui têm maior predominância são os formatos de vídeo, que são os que neste momento têm o indicador mais elevado, logo seguido de o de sondagem e depois aqui documento e depois texto e imagem. Pronto, volto a lembrar, vídeo, sondagem, neste caso, documento e texto e imagem. As publicações de texto apenas, as publicações portanto, publicações com texto mais link externo, acabam por ser, neste momento, digamos assim, as mais pobres, e se juntarmos também os artigos, que também acabam por ter performances bem inferiores à que já tiveram no passado. Portanto, oscilações de 2024 para agora, claramente que, digamos, a título positivo está claramente o vídeo, portanto, isto em termos ainda de alcance e, de alguma forma, o vídeo como talvez o indicador maior, e há depois aqui outros que cresceram ligeiramente, portanto houve obviamente aqui uma percepção de que as publicações foram perdendo alguma exposição e visibilidade, mas derivam aqui eu diria que se calhar, talvez de todas, aquela que teve um impacto mais negativo do ano passado para este ano foi claramente a sondagem, que diminuiu de facto de forma muito acentuada para esse efeito. Ao nível do engagement, claramente que as publicações em formato de vídeo e de texto e imagem acabam por ter, de facto, aqui claramente os dois, digamos assim, os dois formatos prediletos por parte dos utilizadores, que, de certa forma, geram aqui também aspectos positivos. Portanto, dentro deste texto e imagem, como falei, que é talvez o mais comum, portanto, começa-se também aqui a avaliar entre os 700 e os 900 caracteres como o sweet spot para alcance e para engagement. Há, de alguma forma, também aqui, claramente, as publicações que têm títulos bastante chamativos. Os infográficos voltaram novamente a demonstrar bons desempenhos, ou seja, alcançando aqui bons níveis de engagement por parte dos utilizadores. É importante, de alguma forma, aqui verificar, portanto, digamos assim, o colocar não detalhe excessivo, ou irmos a um contexto onde não haja aqui um overload de detalhe excessivo do ponto de vista do próprio texto, uma linguagem obviamente aqui simples aos utilizadores, portanto que permitam de facto que toda a gente consiga, claro que quanto mais técnico for o conteúdo, maior será de alguma forma também às vezes a dificuldade que temos em interagir com os utilizadores. Dentro destes diferentes modelos, continuamos a assistir a modelos que de alguma forma, no caso dos documentos, que acabam por ter aqui algum interesse, portanto aqui o máximo de slides entre 8 a 12 será naturalmente aqui, digamos catchy do ponto de vista também visual, aqui porque de alguma forma se colocamos as coisas muito densas acabaremos por ter se calhar aqui pouco estímulo ou interesse por parte dos utilizadores. Há efetivamente, do ponto de vista dos conteúdos, exatamente uma operação que, obviamente, que também exige um bocadinho por parte do utilizador que ele consiga construir publicações que de facto sejam suficientemente estimulantes para gerar comentários e participação dos utilizadores. Quanto mais isso acontece, maior também é o alcance que essas publicações geram aqui por parte dos utilizadores. E claro, quanto mais os utilizadores vão também interagindo com as publicações, elas também vão perdurando ainda mais ao longo do tempo. Portanto, nós hoje vamos sentindo que, embora haja aqui um decréscimo, as publicações acabam por ter ainda algumas delas, e estamos a falar aqui
na casa, muitas das vezes, dos 35 a 40% das publicações que acabam por ter uma esperança média de vida mais prolongada do que as pequenas, apenas as 24 horas. A grande maioria perdura apenas durante 24, mas há outras publicações que de facto conseguem ter aqui uma longevidade superior, muito sedimentada nestas questões de conteúdos, nestas questões de, neste caso em concreto, de interações que vão acontecendo também. Claro que há muitos fatores que determinam essa relevância. Desde logo a leitura e o consumo dos vídeos e a leitura dos conteúdos de texto. Os comentários com mais de 50 caracteres acabam por ser também importantes aqui para gerar alcance. Aliás, durante este ano já tivemos aqui uma novidade de podermos agora visualizar as impressões geradas pelos nossos próprios comentários, o que é às vezes interessante para perceber que não estamos a falar apenas para o destinatário ou para o emissor daquele conteúdo, ou até mesmo para a pessoa que comentou e que nós fizemos um pequeno comentário também em resposta a ele. Portanto, há obviamente aqui esses fatores. Obviamente que cliques, partilhas, opções para guardar publicações, tudo isso são fatores que ajudam à relevância da publicação. E às vezes não há. O mesmo conteúdo pode ter desempenhos distintos. Lá está, mediante muitas das vezes aquele primeiro horário aqui que é, de alguma forma, às vezes crítico também, para que nós consigamos ter aqui os resultados que gostaríamos aqui. Portanto, há um apelo que lhe faço para ir diversificando formatos, ora em carrossel de imagens, ora em documento, ora em sondagens muito interativas, agora até 5 opções, novidade também este ano, os vídeos e também as newsletters. Portanto, há efetivamente aqui vários fatores. Relembrar as primeiras 3 linhas, o gancho é efetivamente fator importante, seja a promessa que queremos entregar naquele post, seja algum dado chocante ou até mesmo uma opinião não popular, que pode de alguma forma suscitar a abertura desse mesmo post. Depois, uma formatação que ajude a sistematizar esse conhecimento e, claro, depois um CTA, um convite para algum contexto, seja para comentar, seja para fazer outro tipo de operações. Portanto, há efetivamente várias opções que podem agora ser muito úteis para construirmos, obviamente, aqui conteúdos e claro, não deve hoje, se não tem ainda uma rotina e um hábito de partilha, não deve hoje questionar-se tanto sobre estes fatores, deve sim promover esses mesmos conteúdos e ir aprendendo com o processo exatamente para esse efeito. As hashtags que foram durante muito tempo apanágio de muitas publicações perdem hoje em dia cada vez mais valor aqui, infelizmente, e portanto já não são fator crítico de gerar e de maximizar alcance. Continuam a ser fatores relevantes. O tag ou a marcação de pessoas ou empresas relevantes à publicação, fatores importantes e, claro, aqui os horários também, que podem aqui muitas das vezes ser importantes às vezes aqui para gerar, e até mesmo em algumas das situações, até a oportunidade de levar esse conteúdo, partilhando a outros utilizadores e solicitando também aqui a participação de outros. Portanto, há obviamente aqui muito caminho ainda para explorar ao nível dos conteúdos e, como disse, muitos deles, de facto, conteúdos que podem, de facto, gerar uma enormíssima visibilidade e há, de facto, aqui muitos utilizadores que têm crescido muito da sua base de seguidores, muito por essa constância e qualidade de conteúdos e também a forma como vão compreendendo e lendo bem o algoritmo para lhe ir oferecendo um conteúdo que o algoritmo assim deseja. Bom, espero que tenha gostado de mais um episódio, a edição 239 do Fala LinkedIn. Se ainda não é nosso seguidor, gostava imenso de o convidar a fazer esse passo, é só clicar, não tem qualquer custo, passar a ouvir-nos regularmente aqui todas as semanas, às quartas-feiras. Convidá-lo a também aqui, se já é nosso ouvinte há algum tempo, a deixar aí 5 segundos para fazer 2 ou 3 cliques na recomendação aqui, são as estrelinhas mágicas que ajudam também o podcast a chegar mais longe. Por último, voltar novamente a fazer referência ao evento presencial. Muito sistematicamente, evento presencial, negócios com o LinkedIn,
23 de maio, dia completo, sede nacional da Associação Nacional de Jovens Empresários, Porto. O link vai estar nos comentários. Conto consigo, já sabe, se tiver também alguma dificuldade também de registro, contacto através do LinkedIn ou através de pedrocarmes.com, estaremos aqui disponíveis para o ajudar a fazer essa inscrição e participar connosco. Muito nos agradaria contar consigo desse lado. Até mais, voltamos a ver na próxima semana.